tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Insightcast. Hoje aqui em Joinville, eu sou Sabrina Brinker, dentista, empresária e mentora de outros dentistas. Eu sou Rafaela Giordano, eu sou mentora também, empresária, dentista, somos mentoras da Insights Mentoria. Estamos aqui com uma pessoa que foi super difícil conseguir a agenda, uma pessoa muito ocupada, agenda puxada, mas conseguimos aqui a graça de ter a presença dele aqui. E ele é nada mais, nada menos do que o cara que é o rei da franquia no Brasil, e ele tem muito assim a agregar aqui nesse podcast, e ele inspira muitos empreendedores a sonhar grande, e ele é o Leonardo Castelo. Fala Sabrina, fala Rafaela. Em primeiro lugar de tudo, um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Já estava conversando um pouquinho antes aqui, já quase gravamos um podcast antes aqui, de tanto que a gente conversou, que conversa agradável, muito legal o trabalho que vocês vêm executando, mas acima de tudo esse tema eu acho que vai dar algumas polêmicas aqui pra gente tocar no assunto. Eu acho que vai ser legal, vai ser legal. Vai dar o que falar. Com certeza. E Leonardo, a gente gosta muito do seu conteúdo, a gente se identifica muito, né? Principalmente quando a gente fala aí de começos, né? E a gente sabe que o seu começo foi muito desafiador, né? E a gente queria que você falasse um pouquinho sobre o seu começo. Legal. Vou contar de forma resumida, mas vou contar um pouquinho. Bom, nós estamos aqui agora na cidade de Joinville, né? Prazer receber vocês aqui, que hoje considero também a minha cidade, porque eu já estou há 17 anos aqui. E 17 anos atrás eu saí de São Paulo, capital, para vir para Joinville para montar uma empresa de produto de limpeza. Porque nós vimos uma Kombi na rua vendendo produto. Qual foi o grande detalhe? Era um dia de sábado, minha mãe pediu para mim e para o meu irmão descer e comprar detergente. E a gente chegou, parou em frente ao predinho que ela morava e ficou escutando aquela Kombi. Olha os produtos de limpeza, vinha falando uma corneta, né? E essa Kombi nunca chegava e a gente olhava para a rua, ele parava em um cliente, ele parava em outro, parava em um, parava em outro. E quando ele chegou até nós, a pergunta já não era mais o preço do detergente, era, cara, como que você vende tanto assim? Porque ele parava em quase todas. Então, olha como é interessante. Às vezes, a oportunidade está disfarçada, mas a gente não consegue observar porque não está preparado. E naquele momento, a gente tinha tanta vontade de empreender que a gente olhou para aquele cara que estava todo sujo, numa Kombi velha, em uma garrafa, vendendo em garrafa PET, em rótulo tirado Xerox. Dava para ver que, de repente, não tinha nem CNPJ, não tinha Anvisa. E a gente falou, cara, imagina se a gente profissionalizar esse segmento, se a gente fizer isso que ele está fazendo de uma forma profissional. Vamos montar a Natura dos produtos de limpeza. Só que nós já tínhamos vontade de sair de São Paulo capital e vir empreender em uma cidade de interior. E quando nós chegamos em Joinville, para nós ia ser tudo muito rápido, tudo muito fácil. Eu tinha uma carreira executiva e meu irmão também. Então, assim, a gente tinha cargos em empresas, a gente saiu das empresas para tomar a decisão de empreender. Chegamos em Joinville, 6 meses depois que nós chegamos. Nós tivemos que mudar para dentro do galpão, porque nós não tínhamos R$400 para pagar o aluguel da kitnet. Só que talvez esse não seja o maior dos detalhes. O maior dos detalhes é que quando uma pessoa olhava para nós, 6 meses depois de ter começado, estava eu e meu irmão, todo sujo, em cima de 2 Kombi velha, vendendo em garrafa de refrigerante, com rótulo, tirado Xerox, sem Anvisa e sem CNPJ. Então, aquela pessoa que a gente criticou lá, mesmo. Se colocasse um do lado do outro, falava, eles são sócios. Porque, cara, é impressionante como uma pessoa, quando começa a empreender e não tem maturidade, eu gostei do termo de vocês, mentoras de dentista, porque o dentista também, quando sai da faculdade, ele sai sabendo muito da parte técnica, mas eu acho que ele sai sabendo pouco sobre negócio. E a grande realidade é que eu e meu irmão entendia pouco de negócio. Sim. Pouco ou nada o dentista, essa que é a verdade. A gente entendia talvez pouco ou nada, mas sabe o que acontece quando você tem uma carreira? Essa é uma dor hoje no franchise. Você tem uma carreira legal em alguma empresa, você sai dessa empresa arrogante.
achando que o seu conhecimento ele é o suficiente para você ter resultado no seu próximo passo. A grande realidade é que eu era muito bom em indústria de Coca-Cola, comandava muita gente, comandava 1.200 pessoas, e quando eu fui empreender com pouco dinheiro, com budget desse tamanho, cara, planejamento estratégico que eu executava na Coca, eu não fiz o meu negócio. Sabe? Estratégia comercial, eu não tinha nenhuma. Eu não sabia vender. Eu fiz 5 anos de engenharia. Ninguém nunca na faculdade falou que um dia o engenheiro ia ter que vender. Sim, a gente aprende, né? Na odontologia tem alguma coisa parecida? Nada. A gente sai da faculdade sem aprender a vender. E até porque eu acho que o dentista também tem aquela coisa de ser área da saúde. E tem muito um compromisso, sabe? Aquela coisa, não posso vender porque eu tô É feio vender. porque eu tô fazendo algo pela saúde de alguém. E muito pelo contrário, né? A gente tá vendendo, querendo ou não, uma transformação, né? Na saúde de alguém. Teve uma vez que eu tava... A gente já volta pro assunto. Teve uma vez que eu tava dando uma palestra lá em Maceió. E teve uma pessoa da plateia que pegou e falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. E aí ele pegou e falou assim, não, é porque eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou muito sorridente, as pessoas, sabe, gostam de ficar próximo a mim e eu tenho medo que as pessoas achem que eu quero vender para elas o tempo inteiro. E aí eu peguei e fiz a pergunta para ele, qual o problema em vender? Qual o problema em vender? Porque quando nós estamos vendendo alguma coisa, provavelmente nós estamos solucionando o problema de alguém. Exatamente. Com certeza. Nós estamos levando benefício. Cara, a venda é uma coisa que transforma não só a vida de quem está vendendo, mas a vida de quem está sendo impactada pelo produto ou serviço lá da ponta. Então tem que tirar um pouco essa mística de que vender é feio. Não, vender talvez seja a maior transformação que existe no mundo dos negócios. É ajudar alguém de alguma forma. É ajudar alguém. Exatamente. Então, nosso início foi basicamente, nós saímos de empresas estruturadas, de uma zona de conforto, viemos para Joinville, chegamos, não entendíamos nada de negócio, 6 meses depois o capital de giro acabou, mudamos para dentro do galpão, e tem algumas coisas desse processo de mudança que é legal contar, e sem romantizar muito, porque às vezes nas histórias que saem nas revistas é muito legal o storytelling disso, mas viver isso é terrível. Eu tinha 10 mudas de roupa, sabe? Você não tem o carinho da família. Dormir no chão de um galpão, sua autoestima vai embora. Sim. Pessoa sem autoestima não tem resultado. Eu vi as fotos na tua palestra. Cara, As fotos do galpão. é tipo assim, é um negócio surreal, porque às vezes você sai pra rua e fala assim, bom, eu tenho 10 reais na mão aqui, eu tenho que abastecer, eu tenho que gerar resultado antes de acabar a gasolina e eu preciso almoçar. Mas aí você não vendeu o suficiente para abastecer e nem para almoçar. O que você faz? Só tem uma solução. Você tem que vender. E naquela situação, a gente não sabia. A gente batia na porta de uma dona de casa para vender uma garrafa de amaciante de 2 reais. Ela lá do fundo já falava assim, não. A gente não sabia contornar uma objeção. Sabe? Não sabia mostrar um benefício ou, de repente, passar uma percepção de valor para a pessoa. Então, talvez nosso primeiro ponto de inflexão, e ele demorou a cair a ficha. Por quê? Acredito eu que, principalmente pela nossa formação ser muito técnica, que a gente tinha que aprender a vender. Esse foi, talvez, o primeiro grande insight de transformação da nossa vida. Empresário de sucesso é empresário que sabe vender. Com certeza. Com certeza. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: tu veio de uma família mais simples e hoje construiu aí um império, né? Qual que é a diferença entre uma pessoa que vai ter sucesso e uma pessoa que não tem? Cara, eu acho que tem algumas diferenças, mas para mim o ponto primordial ele está na mentalidade. Porque eu sempre gosto de falar que eu tive a sorte de ter o pai que eu tenho. Porque o meu pai, quando eu, meu irmão e minha irmã, nós somos em 3 irmãos, né? Eu tinha na época 13 anos, meu irmão tinha 10 e minha irmã 7. Meu pai pegava um quadro de giz na nossa casa e ele começava a fazer algumas perguntas para nós que a gente só foi entender isso depois de mais velho. Ele falava assim, quem que vocês queriam ser? Quem que tem aquilo que vocês querem ter? Cara, mas a minha irmã tinha 7 anos e eu tinha 13. E aí ele começou a mostrar para nós que se a gente quisesse
evoluir financeiramente na nossa vida, nós tínhamos que passar por algumas etapas. Primeiro, nós teríamos que fazer gestão do nosso tempo, porque ganhar dinheiro está correlacionado à gestão do nosso tempo. Só que isso eu estou falando de um pai falando para a criança sobre isso. Segundo pilar que ele construía era que a gente precisava ter muita resiliência, que não ia ser fácil. Mas você sabe o que é você ficar durante sua infância ali 3, 4 anos se perguntando o que é resiliência? O que é resiliência? Dele falar resiliência, você não entender o que é resiliência, de você começar a entender depois. Até porque precisa de maturidade pra você entender o que é resiliência. Você precisa levar umas porradas para aprender. É. E ele falava 3 coisas primordiais. Ele falava que um dia a gente ia ter o nosso negócio, só que interessante, ele não tinha. Meu pai não era empreendedor, ele não era empresário. Mas ele tinha uma mentalidade. Ele tinha mentalidade. Ele falava que um dia a gente ia empreender, ele falava que a gente precisava ser muito bom em tudo que a gente fosse fazer. Falava, meninos, se vocês se proporem fazer algo, procurem ser os melhores, porque os melhores são reconhecidos, eles ganham bem, eles são, com certeza absoluta, vocês vão sair bem. E o terceiro que ele falava é, mira na lua. Se vocês chegarem na metade do caminho, vai ser algo grande. Então, quando nós... Que legal isso. Né? É bem legal. É profundo, né? Sabe por que eu me recordo disso? Porque quando... E eu comecei a empreender tarde, eu comecei a empreender com 30 anos de idade. A grande realidade é que eu entrei na Coca com 20, eu já estava lá 10 anos. Você entra em zona de conforto, porque eu comandava 1.200 pessoas, eu estava num cargo legal. E aí, quando nós vimos aquela Kombi na rua, me reflete muito o que ele falava. Um dia a gente vai empreender, tá aqui o negócio. A gente precisa ser muito bom no que a gente vai fazer. Então a gente queria profissionalizar o segmento. E a gente precisa sonhar muito grande. Então a gente queria fazer a natura dos produtos de limpeza. Não era ter 2 Kombi, 3 Kombi, 4 Kombi. Só que, às vezes você falha tanto em mentalidade que eu começo a refletir sobre algumas coisas que nós erramos. Quando nós chegamos em Joinville, nós compramos um terreno pequeno para começar o modelo. E eu, como engenheiro, tinha feito AutoCAD, peguei o AutoCAD, que é um software de projetos, né? E eu desenhei lá no AutoCAD o terreno, o final, o galpãozinho da produção, e no desenho, no projeto, cabiam 14 Kombis. Tá. Eu desenhei 14 Kombis. Depois de 2 anos, nós tínhamos 14 Kombis. Que legal. Sim. Você mentalizou aquilo, né? Mas está mentalizado. Acreditou, mas e se eu tivesse desenhado 100? Exato. E se eu tivesse desenhado 1.000? Não tem limite, né? Não tem limite. Não tem limite. Então, acaba até na nossa mente, né? Para mim, o sucesso e o insucesso, ele é todo um processo mental. 100% mental. Sim. A vitória está na mente, a derrota está na mente, todas as atitudes, a nossa programação da nossa vida está relacionada ao jeito que a gente pensa. Então, eu acredito muito pouco hoje que a técnica seja o suficiente para levar a pessoa para o resultado. Sim. A mentalidade está muito envolvida. Eu acho que isso é uma combinação, né, de técnica e mentalidade, né? Muito. Mas sabe o que é? Olha só como é interessante. A pessoa, quando tem uma mentalidade vencedora, ela sabe que ela tem que estudar. Ela sabe. Ela já vai criar hábitos que vão levar ela para o sucesso. Então, respondendo a minha pergunta, a diferença está na mentalidade. Está na mentalidade, com certeza. Eu tinha começado a empreender há 2 anos. E aí eu li uma reportagem que falava o seguinte: os maiores CEOs do mundo leem 4 livros por mês. E eu peguei e falei, entendi o que eu tenho que fazer. Sim. Essa informação é uma informação muito valiosa. Só que poucas pessoas têm atitude de fazer. Eu li durante esses últimos 15 anos 4 livros por mês. Então isso me deu muita base contábil, fiscal, indústria, logística, tudo dependia da dor e do momento e do assunto que eu ia me aprofundando, de vendas. E eu vejo muitas pessoas que às vezes falam assim, eu tô com uma dor em tal coisa. Eu falo assim, você já leu quantos livros desse assunto? Nenhum. Você quer uma indicação? Aí você indica.
Depois de 3 meses você pergunta, você leu? A pessoa fala, não. As pessoas têm preguiça, né? Mas não Essa que é a que verdade. quer tudo mastigado, às vezes não tá disposto ao processo, né? Você vai viver aquilo que você vai viver se você estiver disposto ao processo. O processo né? é duro. É duro, claro que é. Não é todo mundo claro que aguenta, né? Essa que é a verdade. E eu gosto muito de uma frase, que a vida que a gente tem hoje está relacionada com o conhecimento que a gente ainda não tem. Então, se tu quer dar o próximo passo, tu quer crescer, quer evoluir, com certeza tu precisa de outras habilidades, de mais conhecimento que tu ainda não tem hoje. E tem que buscar por isso, né? Não esperar que as coisas caiam de paraquedas. É muito transformador o processo de aprendizado. Eu me transformei muito, né? Eu não sou a mesma pessoa de quando eu comecei a empreender. Com certeza. Deve ter uns 40... Não sou. Cara, eu quando eu trabalhava na Coca, eu era considerado uma pessoa dentro do meio executivo muito forte. Porque eu com 23 anos, eu comandava 800 pessoas. Então, assim, eu tinha um tino com liderança, eu tinha um tino de automação industrial muito forte. Eu fui o primeiro a implantar robótica em fábrica de Coca-Cola. Então, eu estava indo muito bem aqui. Quando eu fui empreender, que eu dependia de outras habilidades e eu não tinha direção, por isso que eu gosto demais do mentor. Porque o mentor, às vezes, ele fala assim, às vezes eu tenho certeza absoluta que vocês devem pegar, de repente, uma clínica de odontologia e a pessoa tá ali se batendo, vocês entram e falam, você tá errando aqui. Exatamente. Porque uma coisinha que tu muda, e é um olhar, que vira o jogo. Vocês já viveram. A pessoa não se dá conta não, daquilo, porque você né? realmente você otimiza, né? Você diminui esse tempo. Você ajuda diminui muito, né? E nós, eu acho que todos nós, a gente tem que estar no lugar de aprendiz, né? Então, você é mentor, mas você também foi mentorado por alguém. Então, assim, enquanto a gente estiver nessa cadeira de aprendiz, a gente vai estar sempre agregando para o nosso negócio. E as trocas, essa troca aqui que a gente está tendo é excepcional, porque traz para o nosso negócio também, né? Sempre. Aconteceu uma coisa comigo, cara, que me validou muito esse tópico que você estava falando agora, sobre a questão do estar aprendiz o tempo inteiro. Eu e meu irmão, a maior briga que a gente tem nos negócios é por causa de carregador de celular. Então, assim, a gente se dá muito bem. E a gente tem meio um pacto um com o outro, tipo assim, se você vê que eu tô ficando arrogante, alguma coisa, me cutuca, me chama, cara, não deixa. Mantém meu coração humilde. Mantém meu coração humilde. Sim. E aí, cara, teve um amigo meu, Thiago Reis, da Growth Machine, que é um cara que eu vou conseguir para gravar com vocês, é claro. Ai, que bom. É uma das maiores referências em venda B2B hoje do Brasil. Thiago Reis pegou e me falou assim, cara, eu fiz uma imersão de PNL que você tem que fazer. E às vezes a gente, mesmo sendo uma pessoa muito foda, às vezes a gente não dá credibilidade para os amigos. E aí, essa imersão eu fui procrastinando, olha só. Às vezes a gente se considera tão bom, né? Mas a gente procrastina. Procrastinei. E ele ficava no meu pé. Cara, você não vai fazer? Você não vai fazer? Vou fazer. Eu tava vindo de uma viagem internacional, cheguei e falei, puta, cara, vou ter que fazer esse negócio. Tem que ir lá no dia de sexta-feira. Vou fazer. Mas fui resistente. Não fui com o coração 100% aberto. Quando eu cheguei nessa imersão, antes disso, o Eric, que é o cara dessa imersão, que chama Elo, ele não faz mentoria individual e ele nem dá consultoria. Mas ele pegou e falou, Léo, eu gosto de lidar com pessoas de alta performance e eu quero lidar contigo. E aí eu comecei a fazer algumas sessões com ele, individual. E eu fiz 4 sessões com ele. E aí ele assistiu uma palestra minha. Quando ele assistiu a minha palestra, ele pegou, eu desci do palco e ele falou, Léo, você é muito foda. Falou, cara, é um dos melhores conteúdos que eu já vi. Você é intencional, cara, você tem verdade, não sei o quê. Quando ele me falou isso, sabe o que eu fiz? De forma inconsciente. Eu parei de fazer as sessões. Falei, cara, o cara que tá me mentorando, tá me validando que eu sou tão foda assim? Mas eu parei de forma inconsciente. E aí eu fui nessa imersão, que era uma imersão com ele. Quando chegou lá, essa imersão tem um monte de dinâmica e é um negócio muito legal. E eu tenho muito resultado nos negócios. E a primeira dinâmica, eu fiquei em quase último. E, cara, aquilo me tirou de uma zona de conforto tão grande
porque a conclusão que eu chego, mesmo hoje, depois de 17 anos empreendendo, com todo o conhecimento que eu tenho e o quanto eu apanhei já nos inúmeros nichos, nas mais de 90 empresas, se você for começar algo novo e não se colocar no papel de aprendiz e entender que você precisa de aconselhamento, que tem alguém que entende mais que você e não fizer isso de coração aberto, você vai bater cabeça. Com certeza. Cara, e hoje eu tô num processo assim, tudo que eu vou fazer, eu só faço. Se eu não souber, eu vou atrás de um mentor. Com certeza. Você tem que ir atrás de alguém que Tem vai que ir atrás te de alguém. orientar, que vai te... E o bater a cabeça é isso, né? É um aprendizado durante toda a vida. E durante toda a vida. E a Toda gente fala vida. isso, né? Quando a gente acha que já sabe tudo, né? A gente tá a um passo do fracasso. Com Tá um Né? passo do certeza. fracasso. Porque tudo muda o tempo todo, né? As coisas evoluem, as coisas mudam, as coisas acontecem de forma diferente. Então, em um ano, uma determinada técnica de marketing funciona, daí Sim, vem uma pandemia, muda transporte tudo. digital. Então, as coisas vão mudando. E se tu para de estudar, tu fica parado no tempo. E agora tá Sim. mudando muito rápido, né? Muito Com a rápido. inteligência né? artificial. É. Aí vem muita coisa para 2025, a gente vai até falar, né? A gente vai fazer uma Summit palestra, do- Sobre o tema de Sobre Sobre hábito. tendências para sobre tendências pra 2025, 2025, de marketing. E vai Legal. trazer muita coisa de... A gente vai trocar aqui depois dos... Vamos trocar, né, sobre esse tema, porque Bacana. é bem legal. Tendência É, para o ano que vem, né? Eu tive no Vale do Silício em janeiro, né? Cara, eu voltei tão assustado. Eu imagino. Talvez assustado não seja a palavra. Eu voltei apavorado. É? Eu pensei, assustado de animado. Eu pensei. De animado. De É. animado de Uhum. tanta coisa que você vê que vai acontecer aqui Sim. e tem tanta gente que tá desconexa, nem sabe o que tá acontecendo. Exato. Tem coisas hoje que são tão simples, às vezes eu vou dar alguma palestra, né? E só para entender o nível de conexão com alguma pauta. Eu chego e pergunto assim, galera, quem aí conhece o chat GPT? 40% não sabe o que é. Mas como que um empresário não sabe o que é o chat GPT? Aí você pergunta aí, quem tem instalado no seu celular? Vai diminuindo. Quem tem a versão mais avançada? Quem tem outra versão? Quem já está trabalhando com algum processo de qualificação ou automação de processo com IA? Vai diminuindo, Quando diminuindo, vê, diminuindo, é diminuindo. É a grande minoria, Sim. que são as pessoas que vão liderar a próxima onda Com certeza. no seu segmento. Com certeza. Porque vai mudar muito rápido. Sim. E é uma mudança contínua, né? Quando a gente vai colocar alguma inovação, tecnologia dentro do nosso negócio, é tão gostoso de ver que a gente está começando com tanta coisa e às vezes a gente vai trocar com alguém e às vezes não tem essa troca, sabe? Do nosso nicho, né? Vamos colocar um chat, vamos com A um pessoa bot fica de te olhando atendimento. como se tu estivesse falando grego, É. porque não conhece, nunca ouviu falar. Fica não sabe desconexo, como- né? Fica Desconexo. desconexo. E às vezes a gente tem que É. sair do nicho. Isso É. é sair de uma zona de conforto, querendo ou não, né? Então isso é muito bom. Quero te fazer também uma pergunta. A gente sabe que prosperidade não é só sobre dinheiro, né? Mas é bom a gente ter o nosso dinheiro, a gente saber que as nossas contas estão pagas, saber que a gente pode comprar o carro que a gente sempre sonhou, né? Fazer a viagem fazer a dos viagem. sonhos. Fazer uma viagem dos sonhos, né? A gente poder dar conforto para nossa família, né? Experiências que a gente vive, né? Que a gente sabe que o dinheiro traz essas facilidades Sim, e sim. esses acessos, né? Mas a gente sabe que não é só sobre isso, né? E a prosperidade vai muito mais além. E a gente quer saber o que é prosperidade para você. Uma pergunta forte. Legal. O que é prosperidade? Cara, ela é bem forte e eu vou até subdividir ela. Tá. Que eu fui entendendo a minha vida em formato de disciplinas. Por quê? Porque quando a gente se forma na universidade, a gente aprende basicamente a ser bom tecnicamente. Né? Eu lembro, fiz geometria analítica, ainda não lembro até hoje se eu usei em alguma coisa. Resistência dos Será? Tem que pensar se materiais. funcionou pra alguma coisa. Quando eu olho para todas essas matérias, eu acredito que a universidade ela me deu conhecimento técnico, ela me deu convivência com boas pessoas, porque uma pessoa que está na universidade e quer aprender algo, provavelmente ela é uma pessoa boa, é uma pessoa que está pensando em prosperar. Só que isso aqui não foi o suficiente para me trazer resultado na minha vida. E eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de resultado mesmo. E aí eu comecei a traçar disciplina de resultado. Falei, cara, entendi, isso não é o suficiente, o que me traz resultado? E eu tracei algumas disciplinas para mim. Liderança me traria resultado.
Então, a gente não sai da universidade líder, mas a gente consegue se desenvolver líder. E eu comecei a estudar sobre liderança. Gestão me traz resultado. Eu comecei a estudar sobre gestão. Networking me traz resultado. Eu comecei a fazer networking. Mentalidade me traz resultado. Eu comecei a estudar sobre mentalidade. Então, eu comecei a associar aqui a minha parte técnica a uma parte que me traria resultado. E aqui eu já tenho um combo legal. Só que eu lembro que teve um dia que eu fui palestrar em um evento no Empreende Brasil, e aí o cara do Empreende Brasil falou assim, Léo, eu vou te colocar na trilha, que tinham trilhas, eram vários palcos, na trilha do sucesso. E aí eu falei para ele assim, eu posso participar de outra trilha? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não cheguei no meu sucesso. Eu não me considero uma pessoa de sucesso. E aí, cara, o sucesso ele é tão intangível, eu nem gosto muito da palavra sucesso, porque o sucesso que é para uma pessoa não é a mesma coisa para outra. Com certeza. E ali eu entendi que no sucesso tinha uma disciplina, clareza. O que é sucesso na sua vida? E aí eu comecei a traçar clareza de sucesso na minha vida profissional, na minha vida financeira e na minha vida familiar. Quando eu comecei a traçar isso aqui, começou a me dar clareza sobre o que era prosperidade. E começou a me mostrar também, porque tem muita gente que traz assim, eu preciso viver uma vida equilibrada. A vida não é equilibrada. Não tem Não, como, não né? tem como ser A gente Não falou tem. isso sobre isso no podcast Você é uma passado. pessoa só, né? Não tem como você equilibrar. Quando tu foca e- muito no lado, o outro lado acaba caindo, né? Ela não é Tá equilibrada. trabalhando muito, a família dá uma caída, alguém fica doente, tu acaba saindo um pouquinho saindo um do pouco. trabalho para poder dar atenção pro familiar que tá Exato. Se doente. meu filho ficar Não tem como doente, equilibrar. Acabou, né? Não tem me desculpa. A minha prioridade agora é meu filho. Lógico. Isso. E aí o equilíbrio para a empresa? Bom, a empresa vai precisar rodar, a gente treina pessoas para isso, Sim. só que teoricamente eu desequilibrei essa balança. Claro. Só que o que eu percebi? Que a gente está falando sobre prosperidade, né? Tem muita gente que começa a colocar desculpa do equilíbrio para falar que o equilíbrio ele é uma desculpa para a pessoa não atingir a prosperidade financeira, que é um dos pilares aqui. Sim. Porque para você atingir essa É porque eu prosperidade- preciso priorizar a minha família, ela é mais importante que o dinheiro. Já Sim, escutei é uma esse desculpa, discurso. claro. De familiar, inclusive. Não posso falar aqui, mas eu escuto muito isso. Mas existe. Já manda no grupo da família aí. Eu escuto muito sobre isso. Né? Você tá priorizando muito o trabalho. Tem né? muita desculpa. É. Só que olha só, eu comecei a tratar aqui, então, disciplinas técnicas, disciplina de resultado, disciplina de sucesso, e eu ensino isso bastante para o meu filho. E aqui, dentro das disciplinas de sucesso, eu comecei a entender o que era prosperidade nos pilares, só que eu precisava entender como ficar rico. E sabe qual que é o detalhe? Tem gente que trabalha e não fica rico, porque trabalhar não tem correlação com parte técnica, não tem correlação com resultado, porque tem gente que tem resultado e não é rico. Tem gente que tem sucesso e não é rico. Aqui eu estou falando de riqueza. Então eu comecei a estudar e comecei a estudar sobre ser rico. Como eu faço para ser rico? Tem o Pense em Riqueza, tem o Homem Mais Rico da Babilônia, e aí cada pilar desse aqui você entende que tem algumas coisas. Napoleão Hill, a gente gosta muito. Napoleão Hill. Maravilhoso. Diversificação de investimentos, comecei a estudar sobre bolsa de valores, sobre criptomoeda, comecei a estudar sobre dinheiro, sobre como fazer o dinheiro se transformar mais dinheiro para mim. Então, para mim, prosperidade é quando você entende que esses pilares eles se conversam e eles precisam convergir, mas não vai estar equilibrado. Sim. Nunca vai estar equilibrado. Tem hora que você tem menos dinheiro, tem hora que você tem mais dinheiro. Exato. Como que eu faço para ter dinheiro o tempo inteiro? Cara, não é uma balança. Eu já vi tanto empresário lá em cima, daqui a pouco tá aqui embaixo, só que olha só, ele tá aqui embaixo e de repente a família tá tudo em ordem. E de repente ele tá aqui no alto e não tá em ordem com a família. De repente ele tá aqui no meio e tá equilibrado para ele. Então eu nunca procuro equilíbrio. Eu sempre procuro fazer com que todos esses pilares se conversem e que essas pessoas que estão junto comigo consigam entender o contexto do que eu estou fazendo. Das prioridades momentâneas, que aquilo vai trazer a prosperidade para ela. Eu direto tenho essa conversa com meu filho, sabe? Essa é uma pergunta tão forte, porque às vezes você pergunta pro filho assim, cara, o que você queria que o papai fizesse a mais para você?
pode ser que ele fale para você assim, ai pai, eu queria mais tempo Mais com você. tempo Mais tempo. contigo. Olha só, É. isso é prosperidade. Exato, exato. Não, pai, eu entendo que você tem que trabalhar mais, porque lá na frente vai ser importante pra gente. Olha só, ele entendeu. Ele tem quantos anos? 14. Ah, ele já é mais Legal. moço. Então, depende muito do momento, a prosperidade, eu acho que ela muda. A palavra-chave é clareza. Clareza, É clareza, clareza. Né? De você saber, até porque o seu momento também muda. Então, você vai Muda ter momentos muito, diferentes nossa. da sua vida, em momentos que você vai ter que se dedicar mais, vai ter que colocar mais energia, em momentos que você pode dar uma refreada a mais, ter mais tempo com o teu filho. Então, a prosperidade, ela, para cada momento da sua vida, vai ter um teor diferente, Exato. né? E aí tem que ter clareza para cada fase, né? E Muita aproveitar cada clareza. fase, a gente tem que saber ser feliz com aquilo que a gente tem, não é verdade? Exatamente. E às vezes a gente busca por algo e aquilo parece intangível e não valoriza os momentos, pequenos momentos, né? É tão importante saber valorizar um momento em família, uma viagem especial. Felicidade é um estado de espírito, É, né? é um É estado, um jeito é. de pensar. É. Teve um momento na minha vida que foi muito marcante, quando eu montei o primeiro escritório em São Paulo, depois que eu tinha saído de uma empresa que chamava Academia Brasileira das Vendas. Esse nome ainda é registrado no NPI no meu nome. E eu contratei um diretor de operações, que esse cara é um cara, esse cara veio na minha vida para me ensinar. Ele ficou na minha vida por 8 meses e faleceu. Caramba. Ele faleceu de um câncer meio fulminante, né? E aí, cara, quando ele estava no meio desse câncer fulminante, eu fui conversar com ele meio na parte final e ele pegou e falou assim para mim, cara, quando eu tava ali sabendo que eu ia morrer, que a mulher trouxe para mim uma rosquinha Mabel, você sabe o que que é você comer aquela rosquinha E valorizar. e A valorizar rosquinha. cada Cada pedacinho que É. você tá mordendo, sabendo que aquela pode ser a sua última rosquinha. Sim. Então olha que às vezes a felicidade Está em ela pequenos tá momentos num especiais. num detalhe muito pequeno que é especial. É um beijo de um filho, né? Um abraço apertado. O problema é que às vezes a gente entra dentro de uma rotina que ela a nos rotina engole ela engole. e a gente acaba deixando algumas coisas de lado que muitas vezes são importantes. Cara, É verdade. você falou um ponto, né? Tem muita gente que fala assim, minha família é importante, mas não dá um beijo no filho. Ah, com certeza. Sabe, eu tenho um ritual na minha vida, pra mim, mandar 5 vezes por dia que eu amo meus filhos é ritual. Te amo, 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 te amo. Essa semana era meu aniversário até terça-feira. Parabéns! Obrigada! E às vezes tão bonitinho, né? O meu filho fez pra mim um banho de energia positiva. Nossa. Então ele não tem nada, Quantos né? Não anos tem que ele dinheiro, tem? ele tem 9. Aí ele encheu de pedras preciosas no banheiro. Ele disse: meu presente pra ti hoje é um banho de energia positiva. Mas como Olha essa que linda! criançada Né? tá inteligente, Olha que né? coisa mais linda, nossa. quase chorei, né? Porque eu entrei Ah. assim, o banheiro tava com pedrinhas brilhosas. E ele Muito disse: tu vai lindo. sair daí muito diferente. Eu saí mesmo, né? Eu saí, filho. É maravilhoso, Maravilhoso, né? Como eles são Nossa. criativos, né? Muito, É, muito, muito. Mas é bom, né? Eu acho isso que você falou tem muito sentido. Depende muito da fase que a gente tá. O que a gente valoriza naquele momento, porque eu acho que é o que você não tem. E quando você perde alguma coisa, você valoriza muito mais. Ou quando você não tem aquilo, você valoriza muito mais. Às vezes, quem não tem dinheiro, valoriza o dinheiro, né? Vai, eu quero muito, eu vou atrás porque eu não tenho. Às vezes, quem tem vai valorizar aquele ente querido que perdeu já, né? Então, às vezes, quem tem muito dinheiro, às vezes, de repente, gostaria de mais um momento com uma pessoa dessa, esse amigo tem aí, mais. que não tá mais aí. Então, assim, depende muito do momento de vida que você tá, né? E daquilo que realmente é impactante pra sua vida, Exato. né? Vai fazer diferença dali. Né? Exato. Eu quero fazer mais uma pergunta. A gente estava falando sobre mentalidade, né? Então, quanto a mentalidade é importante para a nossa vida, mas também é muito importante ambientes, né? Os ambientes que a gente frequenta, as pessoas que a gente convive, saber conviver com pessoas interessantes que possam agregar na nossa vida, trazer conhecimento. E é inevitável, quando a gente abre a cabeça e muda, a gente acaba abandonando algumas pessoas ao longo da vida, né? Pessoas que já não fazem mais sentido, pessoas tóxicas, pessoas negativas. Então, resumindo, a gente perde alguns amigos ao longo da vida.
né? A gente acaba deixando de conviver com algumas pessoas que a gente gosta. Como que a gente faz para entender, né, para ter maturidade, entender isso, que a vida é assim mesmo, não é verdade? Eu gravei um vídeo esses dias Eu vi, por isso que eu tô te perguntando Instagram sobre falando isso, sobre que eu isso. gostei muito sobre. Só que tem um ponto, cara, que eu acho que isso assim é tão relevante na minha vida, ele traz um aprendizado tão grande que talvez para a vida de outras pessoas também, porque tem gente que fala assim, Léo, você sabia que você ia ser do tamanho empresarial que você é hoje? Não, eu não sabia. Léo, você desejava isso? Para ser bem sincero, eu nem sabia que eu ia mexer com franquia. Você desejava ser o maior do Brasil em franquia? Não, eu não tinha conhecimento ou maturidade, nem para desejar isso. Eu sabia que eu queria ser grande, mas eu não sabia nem o que era ser grande. E aí, por que eu dou esse contexto? Porque em 2016 eu já empreendia e já crescia bastante no meu segmento, indústria, varejo, já tinha as lojas da Ecoville, e aí eu fui participar de uma turma de aceleração da Endeavor. Nessa turma de aceleração, tinham empresários que são bem conhecidos no Brasil. Tinha o pessoal da RD Station, Que a gente usa. Eu uso legal. a RD. os fundadores lá, né? O Eric, o Bruno, o Gui, o André. Só que qual que é o detalhe? Quando eu conheci esses caras, eles eram pequenos. E aí você perguntava assim, cara, qual que é o sonho grande de vocês? Nós queremos vender a RD por 1,5 bi. Isso em 2015, 2016. Eles venderam por 2,2 bi. Nessa mesma turma estava o Israel, da Melius. Israel, qual que é a sua meta, cara? Eu quero fazer IPO. Olha só o nível de maturidade. 2015, 2016 eu não sabia o que era IPO. Sim. Então olha como muda, né? O ambiente que você frequenta. Aí eu falei, caramba, cara, vou estudar sobre IPO. Nessa turma estava o pessoal da Gympass. Qual que é a meta de vocês? Nós queremos fazer a Gympass valer ser a maior plataforma de gerenciamento de academia do mundo. Só que não é sobre o que a pessoa é no momento, é sobre o que ela deseja e o tamanho do sonho. E naquele momento, todo mundo chamava a gente de maluco. Ah, vocês querem crescer 30 franquias por mês? Não, ninguém está fazendo isso. Só que quando a gente começou a andar junto com esses caras, o nosso sonho se tornou pequeno. O problema... Tu é chamado de maluco até dar certo, né? Depois aí teu gênio. Mas olha só como é interessante, que quando você está em um meio que as pessoas não têm um mindset de crescimento, ela te chama de maluco. Lógico. Quando você está em um meio que as pessoas pensam em crescimento, ser maluco é comum. Porque normal. só os malucos É um fazem pré-requisito. coisas extraordinárias. Lógico. Empreender é uma maluquice. Empreender em alto impacto é uma maluquice. Como o Napoleão diz, são 2%, né? E a gente fala muito sobre isso. Eu quero fazer parte dos 2%. Sim, uma mentalidade blindada. Eu né? quero Gente, fazer parte dos 2%. Se são 2% das pessoas que dão certo, que vão adiante, que crescem, que conquistam as coisas que querem, eu quero fazer parte desses 2%. Tem um outro fator nisso tudo, que você deixar de lado algumas pessoas é doloroso. É isso que a gente estava falando. E principalmente pessoas que têm muito tempo de jornada, de caminhada com você, né? É muito doloroso. Porque você tem um apego emocional nesse processo. O problema é que, por exemplo, eu posso mostrar um grupo de WhatsApp meu da faculdade. Cara, eu fiquei 4, 5 anos com essas pessoas. Se eu entro no grupo hoje, só tem futebol, política, ninguém manda nada legal que me faça evoluir. Então, assim, eu tô no grupo por respeito, mas se você for ver, não tem uma conversa minha, eu não olho conversa. Não faz mais sentido pra ti. Faz sentido. Puta, eu gosto do pessoal, gosto. Fiquei 4 anos com eles na faculdade, mas pro meu momento de vida, não faz sentido. São escolhas, né? São escolhas. Eu preciso Você ter precisa essas fazer escolhas. Não é aquilo que tu coloquei, que às vezes a pessoa pode parecer arrogância. Arrogância, mas é isso que, não que é. a gente É porque gera como uma, entender isso, gera né? uma Como desconexão. lidar com isso. Gera uma desconexão. A pessoa quer conversar sobre futebol, você quer conversar sobre negócios. Quem quer conversar sobre negócios? Ah, fulano aqui, então vou conversar com esse aqui, que é a sua nova camada.
E aí, de repente, para quem se desconectou, não é que houve um desprezo ou coisa parecida, houve uma desconexão. Mas aí também não tem como a gente, que nem você falou, como não parecer arrogante. Eu acho que, lógico, a gente tem que ter o maior respeito, né? Sim. Mas não tem como a gente controlar o que o outro vai pensar. Não tem como a gente se preocupar, porque isso é um gasto de energia muito grande. E eu acho que a gente tem que pensar que a gente está passando ali para aquela outra pessoa o nosso momento de vida. Se a pessoa não está entendendo, também tem que ter, eu acho que de ambas as partes precisa ter esse retorno, esse feedback, porque é complicado, né? A gente passa para outra pessoa, né? A gente mantém ali, né, as nossas relações, mas é o que ele falou, às vezes eu não tô, não é um assunto que me agrada agora, é um assunto que para mim vai ser, vai ter um crescimento ali, vai colocar alguma coisa de importante na minha vida. E aí a outra pessoa tem que entender também. Eu gosto bastante de trazer história, porque a história ela conversa com o subconsciente das pessoas, né? Teve uma época que eu fui fazer gestão comercial e aí teve uma dinâmica. E aí a teacher espalhou uma folha que tinha os bichos lá. E aí tinha o leão, o macaco, o gato, a águia e tal. E aí ela pegou e falou: todo mundo escolhe o bicho que você quer ser. E aí eu peguei e falei: é claro que todo mundo quer ser o leão. Aí quando ela pegou e falou assim: quem quer ser o leão? Levanta a mão. Aí eu levantei, um cara que estava do lado e mais uns dois. Eu falei: cara, quem quer ser o macaco? 3. Quem quer ser o gato? Mais 3. Eu peguei e falei: cara, as pessoas pensam muito diferente. É isso mesmo. E a gente precisa respeitar. Cada um. É só isso. Às vezes a gente gera desconexão por esses fatores, mas não significa que a pessoa esteja errada ou a gente esteja certo. Não, é só uma questão de ponto de vista. É ponto de vista, né? Eu saí do CLT para empreender, né? É um movimento que muitos fazem. Quanto tempo atrás? Em 2022. 2022. Eu já fazia consultório olha, trabalhava das 7 às 9h30 da noite. Surreal. Dentista assim, ó, no murcho. Não fica rico, né? Não fica. Atenção, dentistas, não ficam ricos não assim. Fica. Não adianta trabalhar das 8 às 8, não vai ficar rico. É porque você tá no operacional direto, não tem como. Você não consegue nem raciocinar. Tu não enxerga. Você tá tão acabado, bem dizer a verdade, você tá tão acabado que você não consegue nem raciocinar. Então, assim, eu fiz esse movimento, né? E eu lembro que eu fui meio que considerada doida de largar, porque era um concurso super difícil de entrar. E aí eu lembro que o pessoal falava assim: nossa, mas tem certeza que você vai largar, né? De repente, assim, né? É tão bom, né? Você tem essa estabilidade, né? Essa estabilidade. E aí eu falava: não, eu vou largar. Eu fiquei 1 ano pra tomar essa decisão, porque tiveram contraproposta, sabe aquela coisa? Sim. E de repente eu larguei e foi, pra mim, a melhor coisa, mas eu tenho colegas que jamais estariam no meu lugar, porque até hoje é assim: ai, que loucura, meu Deus, tua vida é muito louca, eu tô aqui tranquila, eu faço esse tantinho, né, eu ganho esse tanto e eu tô feliz. E tudo bem, porque esse é o jeito e estilo de vida de cada um, e eu super respeito, porque às vezes a qualidade de vida da pessoa e o estilo de vida que a pessoa leva é o que ela quer pra ela, e não é, e de repente o que eu estou levando e que pra mim é o que eu curto, que eu gosto, que eu acho que faz total sentido, não faz sentido para ela. Então, assim, houve esse movimento, houve esse comentário também aconteceu, mas você vê como que é as diferenças entre as pessoas, né? Agora eu quero que faça pergunta sobre zona de conforto, porque os dentistas muitos querem saber sobre isso, né? Na comunidade, a gente tem uma comunidade de dentistas. Como que faz, né? É que assim, a gente sabe dos desafios iniciais, né? E até quero que você fale dos perrengues iniciais. Você falou do perrengue de você dormir lá no galpão e tudo mais. Eu tenho 2 perguntas embutidas. Eu quero fazer toda a pergunta, mas tenho 2 perguntas Da embutidas. bala. Porque eu queria fazer uma pergunta sobre como você conseguiu blindar a tua mente, quase que os 2% lá do Napoleão Hill, no momento em que você estava lá, dormindo no galpão, qual foi o pensamento obsessivo na tua cabeça, que a gente sabe que tem um pensamento obsessivo, pra gente conseguir sair da dificuldade, sair do desafio. Sair da zona de conforto, vamos lá. E aí, o lance da zona de conforto que eu queria perguntar é assim: a gente sabe de todos os desafios, sabe do perrengue.
como dar esse primeiro passo para sair da zona de conforto. Porque esse primeiro passo para você sair, eu sei que é difícil. A gente sabe, todo mundo aqui já passou por isso. E para sair dessa zona de conforto, como que a gente pode fazer para dar esse primeiro passo? Cara, são dois pontos importantes, né? Eu acho que assim, quando você está no chão de um galpão ou dormindo em uma situação, né? O chão do galpão, ele pode ser a situação que a pessoa não está conseguindo sair dela. A minha era o chão, Era o chão do era galpão. o chão de um galpão. O que está acontecendo em uma situação dessa? Provavelmente está te faltando algum conhecimento técnico, mas acima de tudo pode estar te faltando também algum comportamento. Para mim, os comportamentos fundamentais para uma pessoa ter resultado estão muito relacionados à disciplina. A grande maioria das pessoas sabe o que tem que fazer. Só não faz. Elas não fazem. A pessoa sabe que tem que ler. Tiveram pessoas que ouviram aqui no podcast. 4 livros por mês você se torna um CEO em 10 anos lendo. A maioria não vai fazer. Não faz. Mas o caminho já tem. Mesmo sabendo que isso transforma. Aí vai colocar muitas, né, barreiras. Eu não tenho tempo. Cara, Pra fazer um omelete tem que quebrar o ovo. tempo é prioridade, né? Tempo São é prioridades. A prioridade. gente tem tempo para aquilo que a gente realmente quer. Beleza. Disciplina. Cara, mas eu também preciso ter foco. Só que como eu vou ter foco se eu não tenho um plano? Então, para ter foco, eu preciso ter plano. Eu preciso... às vezes a gente fala muito sobre gestão. Cara, o que é gestão na prática? Gestão é acompanhamento. É só isso. Para desmistificar a gestão. Né? Para os dentistas aqui que estão ouvindo, é a palavrinha que ninguém gosta. É a chatice do dia a dia. Né? Eles não querem me falar não de gestão, querem. não. Que saco esse papo. Eu não gosto. Acompanhar. Gestão e processos. São 2 palavras que eu não quero, não é comigo. Mas é tão simples. Vamos desmistificar isso aqui hoje. O que é gestão, gente? Gestão você tem 2 coisas principais. Um processo que tem que ser cumprido e no meio desse processo você tem indicadores de resultado que mostram se o processo está funcionando. Sim. Então você olha para o processo e olha para os indicadores. Gestão é só isso, acompanhar. Sim. Só que falar em gestão é legal, mas a grande gestão para mim é a autogestão. É a pessoa ter gestão sobre si mesmo, ter responsabilidade sobre suas atitudes. Então eu sei que eu preciso ler, eu vou ler. Eu sei que eu preciso beber água porque é bom para o meu corpo, eu vou tomar água. Eu sei que eu tenho que alimentar, eu vou me alimentar. Então, essa gestão é a gestão efetiva que está tudo relacionado ao comportamento. E lá no fundo do galpão, o que fez a gente funcionar, para mim, foi o comportamento da resiliência. Que meu pai me falava muito quando eu era criança, e eu fui estudar sobre resiliência. E aí eu e meu irmão, a gente chegou a uma tese junto. Que o que é resiliência? Para nós, tá? Resiliência é a atitude mais o conhecimento. Porque resiliência significa você estar mais forte ou você estar mais fraco, você estar resistente a algo. Se eu tenho atitude, provavelmente eu estou mais resiliente. Se eu tenho atitude com conhecimento, eu fico muito resiliente. Por que eu treino meu time todo dia? Porque quanto mais confiante, ele fica mais resiliente ao processo. Qual que é o grande problema das empresas, inclusive dos consultórios de odontologia? Por que no dia a dia muitas vezes eles se sentem fracos? Porque tem um processo, eles não gostam do processo e o que faz o negócio acontecer é o processo. Exato. E aí eles começam a se sentir fracos. Falta de conhecimento e falta de atitude. Atitude de acompanhar, conhecimento de executar. Então, na prática, o que fez a gente permanecer foi resiliência, mas teve uma passagem, os nossos primeiros 2 anos foram tão duros. Cara, tão duro. Sabe o que é uma fase assim, você pensar em desistir todo dia? Mas não desistiu. Essa que é a diferença. Esse que é o detalhe. Esse que é o detalhe. Mas tem uma passagem que está, inclusive, no nosso livro, cara, que é muito forte, que como que a gente abriu um roteiro? Abrir um roteiro para nós era, a gente passava igual o cara lá de São Paulo, com a corneta na rua. Mas antes de passar, nós batíamos porta por porta, o meu irmão ia de um lado, eu ia do outro, e a gente falava para a dona de casa: bom dia, senhora, tudo bem? Toda quarta-feira nós vamos passar aqui com carro de som, eu queria fazer uma demonstração para a senhora, não estou vendendo nada, justamente para não ter aquela repulso à venda, eu só quero fazer uma demonstração e te dizer, a partir da próxima quarta, a senhora vai ouvir uma corneta de carro de som. Se a senhora gostar do produto,
é só chamar. E aí, cara, tava tão difícil. Essa era a abordagem de vocês. Essa era a nossa abordagem. E a gente foi pegando um macete. Por exemplo, quando você bate palma em uma casa, a primeira reação de qualquer pessoa, elas não querem comprar. Então ela já olha da janela, vê que alguém estranho e já faz assim, ó. Não. Aham. Já tá. Sim. Vai fazer o dedinho. Já O que a gente aprendeu? Eu não vou olhar pra cara da pessoa. Então a gente batia a palma olhando pra baixo. Olha como uma estratégia muda o seu jogo. A conversão de pessoas que vinham até nós era muito maior utilizando uma simples metodologia. Sem olhar pro rosto. Por que a gente vendia muito produto? Estratégia de venda de roupa. Se eu quiser te vender 3 calças, eu vou ter que te mostrar 50 calças. Sim. Se eu quiser vender 5 galões para a pessoa, eu vou descer no pé dela 15 galões. Tá. E vou falar sobre 15 produtos. Ela vai levar 5. Tá. Nem que seja por reciprocidade pelo meu nível de atendimento. Você Sim. diversificava até no teu... Então a gente foi Até criando Aham. metodologia para isso. Só que estava tão difícil porque a gente não sabia disso tudo. Que teve um dia que eu ia de um lado, meu irmão ia do outro. E aí eu fui em direção dele. E quando eu fui em direção dele, ele estava indo em direção de uma casa. E saiu uma mulher de dentro da casa e pegou e falou assim: eu não vou comprar nada de vocês. Eu estava lá dentro orando. Eu só saí para falar, isso é um recado para vocês dois. Para vocês não desistirem. Ai, que lindo. Nossa, que profeta. Só que o detalhe é, eu estava naquele dia em específico, o dia inteiro. Cara, eu vou chegar no meu irmão e vou falar pra gente desistir, pra gente ir embora, que eu não Sim. aguento mais. É a mão de Deus, né, Rafa? É a Porque mão a gente de tanto Deus. fala, Cara, né? e tem coisa. A gente acredita Eu tenho Deus é fiel aqui, eu tenho crucifixo É, aqui, a eu gente tenho. acredita Eu muito. Nada é à acredito toa, né? demais. O nosso É. encontro É. foi muito assim. É. Cara, tem coisa É. que acontece relacionada a Deus. É, As mensagens são tão fortes. sim. Teve uns 30 dias atrás, eu tava num dia tão duro. Tão duro, tão duro. Aí teve uma amiga minha, que eu não falava há 5 anos, que me mandou uma mensagem. Falou assim: Léo, quero te mandar essa mensagem aqui. Quer ver? Deixa eu ler pra vocês. E é que do um- nada, né? Do É o do nada. nada de É, Deus, é. né? Aí você fala assim, quando você vai criando maturidade, É. você entende que é Deus. Você fala, cara, Lógico. entendi, Senhor, Entendi o recado. entendi o recado. Obrigada. Uhum. Cadê? E eu peguei e falei pra... Aqui, ó. Seja forte e corajoso e não temas. Uhum. Nem te espantes, porque o Senhor é Deus contigo por onde você andares. Uhum. É Josué 1.9. Uhum. E aí eu peguei dia 16 de agosto. Falei assim, cara, do nada. Era o que tu precisava. Mas É, sabe você aquele sabe. dia que você tá esperando essa mensagem? Uhum. E você fala, puta, cara. Nossa, mas você foi muito abençoado, porque essa mulher daquele começo, de repente, a tua amiga te mandando também uma Cara, mensagem. eu É o tempo sou- todo, você concorda? eu sou Deus uma te pessoa- olhando, né? Eu sou uma pessoa Te muito cuidando. abençoada. É verdade. Com Muito, certeza é. muito, muito. Com certeza. Eu acho que todo Todos mundo nós. é. Todos nós Todos somos, nós sabe? somos. Mas A gente tem que abrir um link. tem que Abrir um um link com ele. Eu E falo. a gente acaba se conectando com pessoas nessa mesma vibração. mesma isso que é muito vibração. legal, né? De Com alguma certeza. forma a gente consegue se conectar, né? Ele Sim. usa essas pessoas pra, Usa. né, trazer os recados É, e dele. justamente eu acho que para poder engrandecer, porque é ele que faz com que as coisas aconteçam, com que os encontros aconteçam. Eu tô em São Paulo, ela tá em Porto Alegre. Esse encontro nosso, assim, jamais iria acontecer. Não ia ser. Foi em um final de semana que a gente se olhou e o negócio aconteceu. É. Então, assim, é uma coisa surreal. E Que a eu gente falava não assim, entende. olha, Leonardo, eu falava assim pro meu marido. Não, ela é muito sincericídio. Ela não tem filtro. Ela é louca! Ela é louca! Eu não posso. Eu sou um pouco. Ela é louca, é louca. eu não posso juntar com ela porque ela Fala é demais. muito sincera. Fala o Nunca que vi vem uma na coisa mente, assim. sem filtro. Fala o que vem na Meio mente, sem criança. filtro. Aí eu falei assim, eu vou desistir. Eu tinha certeza que eu ia desistir. Na hora, eu ouvi dentro da minha consciência, que eu falo que é a voz, e ela fala... Aí por isso que ela me falou, vamos ler o livro do Napoleão Hill, porque ele fala que ele escuta a voz dentro da Vozes, cabeça dele, é. a tua voz aí, Rafa. Aí eu falei, não, mas eu não quero que seja essa voz, não, eu quero que seja a voz de Deus. Mas assim, vinha a voz assim, o que falta em você tem nela. E o que falta nela tem em você. Vocês se complementam, segue firme, porque esse é o caminho. Então, o tempo todo, a gente tá andando, abre uma porta, sem esforço. Porque você vê que o negócio abre sem esforço, porque
Porque tá debaixo de uma palavra, eu digo, sabe? Sim, Então, sim. assim, tá abençoado. Eu acredito muito nisso. Eu também acredito. Cara, E assim, acredito. os empresários precisam ter isso, né? Precisam Falta entender um pouco disso, né? isso, Falta né? um pouco não, falta muito, né? Tem que ter uma Espírito, conexão. corpo e mente. Tem que Não ter. tem jeito. Thiago Brunet fala muito isso, sobre esses 3 pilares. É, inclusive. a gente gosta muito dele. Cara, eu para mim, a parte espiritual ela tem que estar muito forte. Exato. E tem até uma coisa, até trazendo para esse ponto, que é super importante, parte espiritual, né? Eu sempre trabalhei muito, eu sempre acreditei em força de trabalho, mas assim como vocês, cheguei à conclusão que o que faz você performar, ganhar dinheiro é o trabalho inteligente. Você pode trabalhar das 8 às 8 de várias formas, planejando, executando, ou olhando para projetos, ou fazendo coisas disruptivas. Cada um faz a sua escolha, né? O dentista também, ele pode escolher atender e tá tudo certo, mas ele pode escolher ser o dono de 50 clínicas de odontologia. São escolhas que a gente faz e as escolhas estão certas. E dentre essas escolhas, cara, eu fui entendendo algumas dores que eu fui passando e eu fui construindo isso dentro do meu processo de rotina e construí uma linha de raciocínio que eu sigo para minha vida, que é do dia de sucesso e do dia de insucesso. Como que começa o dia de sucesso? Dependendo do jeito que você acorda. Total. Se você acordar para o sucesso, você tem sucesso. Se você acordar para o insucesso, você tem insucesso. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer uma rotina de micro-vitórias. Então, eu acordo e eu sempre tinha cólica de rins. Eu não gosto de tomar água, mas hoje eu tomo 3, 4 litros de água por dia. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou criar isso rotina, agenda, virar hábito, até virar hábito, tá na minha agenda. Tomar água. Léo, mas colocar na agenda para tomar água? Colocar na agenda. Tem que botar na minha. Ó o filtro, ó o filtro. Olha o de água aqui, era pra ter, né? Cadê o nosso copinho? Olha aí. Mas olha só que interessante. Mas isso até tornar um hábito. Virou um hábito na minha vida. Como que eu acordava antigamente? Eu sempre fui... Acho que toda pessoa que performa, ela é muito espoleta, né? Tem muita energia. Tem. Eu acordava, pulava da cama, ai meu Deus do céu, não. Eu durmo no dia anterior, olho minha agenda, planejo o meu dia seguinte. Quando eu acordo no dia seguinte, eu acordo tranquilo, respiro, faço uma oração, vou na cozinha, tomo meu litro de água, me alimento, desço para treinar. Quando eu volto, levo meu filho na escola, encho ele de beijo, que faz parte dos meus rituais. Quando dá 7h30 da manhã, eu tô num nível de força e de energia que eu falo, cara, não tem ninguém para me parar. É que você pegou todos Ninguém me os para. pilares, né? Você tá 7h30 da manhã preparado. Agora é diferente quando você fala, ai, acordei da cama, meu Deus do céu, tô atrasado. Meu Deus, tenho eu que não tô colocar cozinhando, roupa. vamos lá. Aí agora não sei o que, aí a pessoa sai, tropeça, esqueceu o celular em casa, não tem agenda, Já não se tem irrita, alguma rotina, coisa tá errada. fica irritada. Cara, como que você vai ter sucesso No final do dia você não tem resultado. dentro de uma situação dessa? Com certeza. Então, pra mim, é o jeito que você acorda. Você acorda pra ganhar, acorda pra perder. Eu resolvi acordar pra ganhar. E entendi que eu tinha que construir rotina pra isso. Pra mim, resultado, principalmente, está muito correlacionado à gestão da sua rotina. Como você investe seu tempo. Tem muita gente que, às vezes, né, manda mensagem assim, ai, Léo, eu não queria te incomodar. Eu sempre respondo o seguinte, no dia que eu não te responder mais, significa que você não é mais prioridade na minha vida. Enquanto nós formos amigos, você pode mandar mensagem que eu sempre vou te responder. Por quê? Porque são as prioridades que nós colocamos na nossa vida. Tem gente que às vezes fala, eu não vou responder um amigo, tem que ser prioridade. Sim, tem que ser. Tem que ser prioridade. É isso aí. Com certeza. Eu quero fazer uma pergunta poderosa agora. Eita! A persistência vence o talento. Tu concorda com isso? A persistência vence o talento, desde que o talentoso não persista, né? É verdade. Porque tem alguns pontos assim que talvez fazer essa analogia com o cenário do futebol seja, cara, pra mim, assim, que eu já vi jogar da minha geração, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, mas o Neymar, ele é muito talentoso. Só que ele nunca teve a gana
que alguns tiveram, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, de ganhar a bola de melhor do mundo. Eu não acho que o Cristiano Ronaldo é mais talentoso que o Neymar. Eu acho que o Neymar é muito mais talentoso que o Cristiano Ronaldo. Então, eu até acredito que o talento e o não talento, ele também está correlacionado ao que a pessoa quer para a vida dele. Você vê que o Neymar é um cara feliz. Tem muita gente que fica cobrando ele. Pô, mas ele nunca ganhou a bola de ouro. Cara, mas ele tá feliz. Tá se divertindo naquilo. Ele tá se divertindo no que ele faz. Legal. Eu acredito que o talentoso, ele talvez tenha uma vantagem competitiva, mas se ele não utilizar de uma forma inteligente, ele não vai atingir resultados superiores ao de outras Persistente, pessoas. vai passar Ao na frente. persistente. Eu acho que o talentoso, se ele não tiver a resiliência, se ele não tiver essa persistência, porque o talentoso, o que acontece? Às vezes, por ele saber que ele é talentoso, que nem tem um jogador de tênis que eu tava vendo no documentário dele, ele é tão talentoso que ele não gosta de treinar. Ele não é vários jogadores de futebol que a gente Romário, conhece. por exemplo. Romário, né? eu não gosto de... Imagina se Romário treinasse. Treinasse. Imagina, Imagina o Ronaldinho Gaúcho disciplinado. Exato, imagina. Né? Que é da sua terra lá, é meu sócio ele. Cara, ele é um fenômeno, muito habilidoso, né? Mas ele também não gostava de treinar. Sim. Agora tem um ponto assim que aqui a gente está indo pro futebol e tal, mas vamos colocar isso meio para uma rotina. Eu acho que gestão é muito treinável. Cara, uma pessoa hoje, ela não precisa ter habilidade ou talento sobre gestão. Não tem talento de gestão. Talento é método, treinamento. Você consegue se tornar um bom gestor. Vendas. Cara, eu sou engenheiro, eu não sabia vender nada. Mas o dentista também não A gente sabe também. vender. Nossa, que mudança que tive nessa vida. Porque eu era travada na venda por conta de achar que eu sou dentista, não tenho que passar valor. Olha a minha mentalidade, eu sou dentista, eu não tenho que passar valor. Imagina. Mas olha só como é a percepção do mercado sobre os negócios, principalmente. Quando alguém vai julgar uma empresa, e aí ela olha para aquela empresa ali no canto e fala assim, olha, você viu como aquela empresa está indo bem? Estar indo bem para o mercado significa estar vendendo muito. Essa é a correlação de estar bem. Sim. Olha só, vai quebrar. Está vendendo pouco. Sim. E o grande detalhe, cara, é porque eu sei que existe toda uma trava, a gente não é ensinado para isso, mas quem destrava, eu fico pensando assim, quando eu vou fazer um onboarding lá na empresa, né? Eles têm um negócio que chama Café com CEO. Todas as pessoas que entram, a gente tem um bate-papo ali de 4 horas e fica conversando fiado, eu fico dando alguns insights. Aí eu pego um cara do TI e falo assim, você entendeu alguma coisa de vendas? Não, mas eu sou de tecnologia, para que eu vou entender sobre vendas? Porque no dia que você sentar na minha mesa, você vai ter que me vender o projeto, senão eu não vou. Sim. Senão eu não vou executar. As pessoas ainda não entenderam que a vida é venda. A vida é venda. Quantos e quantos maridos, né, tem que se humilhar para jogar futebol dia de sábado porque não sabe vender para a esposa? Se vende o tempo todo! Não é? É o tempo inteiro, a vida todo. É uma venda. Quer ver um negócio? É que as pessoas enxergam vender como empurrar. Você tá empurrando. Não e como algo, assim, com uma imagem meio negativa, né? E não tem nada a ver, né? Tem 3 pontos em venda que eu acho que transformam a vida de qualquer pessoa. Primeiro ponto, um vendedor ele precisa entender de persuasão, que é diferente de manipulação. Persuasão é quando você está utilizando um método para mostrar percepção de valor para a pessoa e vai ser bom para as duas partes. Manipulação é quando é bom... as travas, né? Só para quebrar as travas, exato. Isso, as objeções. Segundo ponto, gatilhos mentais. Cara, são mais de 40 gatilhos que eles conseguem fazer um processo de execução muito forte. Na venda, especificamente, gatilho mental funciona muito bem. Imagina a gente falar de gatilho mental para dentista. Tem uma aula só de gatilho mental na mentoria. Vocês têm a aula de gatilho mental? De gatilhos mentais. Que legal. Buga a cabeça. Deles irem dormir falando, meu Deus do céu. Porque gatilho mental buga. Você quer ver um negócio? Uma coisa que um dentista
precisaria utilizar muito como gatilho mental a autoridade. Cara, Total. quanto Com maior a certeza. autoridade, maior a Com percepção de certeza. valor, que maior o seu ticket médio. Com certeza. Agora, se você tiver trava que, não, porque isso é um processo de venda, não. Isso é uma metodologia para você utilizar para passar percepção para aumentar seu ticket médio. Testada e Sim. aprovada. Testada e aprovada. É. E o terceiro pilar, porque isso aqui para mim é básico em vendas, é controle de objeção. Porque tem objeções universais e todo cliente sempre vai querer te falar não. Ninguém quer gastar seu dinheiro. Sim. Agora, se você não souber contornar a objeção, Uhum. e tem várias formas de você contornar a objeção. Tem, Uhum. às vezes você tem que ser mais agressivo com o cliente. Uhum. Eu lembro que teve uma vez que teve um cliente que chegou e falou assim para mim, né? Não, é porque eu tenho agora que voltar e eu tenho que conversar com o meu sócio. Eu falei, você tem que pedir para o seu sócio. Porque para sócio a gente não pede autorização. Nós pedimos apoio. Uhum. Com certeza. Olha Fez só, ele pensar. eu fiz ele refletir. Claro. 10 minutos depois ele voltou e falou, cara, você tem razão. Eu vou chegar pro meu sócio e falar, cara, eu tomei a decisão porque é uma decisão importante para a empresa. Sim. Mas foi uma pergunta que tu fez que fez ele É. mesmo refletir. É um processo de venda. É isso. Né? É um processo isso. de venda. E você A foi venda é- agressivo naquele momento. porque Naquele pedia. momento, Você viu porque que era permitia, porque eu Uhum. tinha autoridade para isso. Então, Sim. olha só a construção do storytelling. Exato. É muito legal, né? Falar sobre objeções, falar sobre vendas, principalmente para quem nunca parou para ouvir. Seu olho brilha quando fala em venda. É. Chega a dar uma... Mas sabe por quê? Porque assim, olha, é uma trajetória, porque eu vim de uma crença limitante e eu rompi essa crença. E se eu rompi, eu acho que qualquer pessoa pode romper, né? Então é possível, é palpável, entende? Acho que vocês podem ajudar muitas pessoas no mercado de vocês, viu? Com Porque certeza. realmente Essa é a ideia. uma trava muito grande. É uma trava muito grande. Eu tô falando por mim. Ó, aqui essa trava Aí a pessoa travada que destravou. que destravou, né? E, Parabéns. E assim, essa minha parceira aqui foi muito, né? Foi muito Ela importante diz que eu sou nessa muito caminhada. persuasiva. Ela tem o A gente perfil fez dela. um teste. O perfil Sabe aquele dela é teste? dominante e influente. O meu é dominante e conforme. Então, assim, eu sou mais analítica que ela, mas ela é totalmente influente. Vai indo assim, ó, trator. Mas. Dizem. Mas por isso que é bom o equilíbrio, né? É. Porque aí tem um analítico que vai dando todo esse amparo Isso. e ela que vai. Tanto que ela que foi São chamar, né? complementares, E deu certo, né? Olha aí. E, ó, que deu me certo. persuadiu. Ela é boa de persuasão, Deu excelente, certo. excelente. Mas foi muito legal. A gente tá lendo o livro de Armas da Armas Persuasão. da Persuasão. Muito Excelente. É Eu acho legal. acho que é um livro que todo mundo tem que ler. Tem que ler. É um livro muito importante, né? E assim, a gente queria muito falar sobre essa questão, né? O dentista, ele é muito solitário, ele não sai do mocho, né? A gente sabe, a gente já viveu isso. Então não sai do mocho e às vezes o dentista mal se comunica com outras pessoas, vive ali dentro daquela realidade de consultório, só vê o paciente, mal fala, tem dentista que mal fala com o paciente, executa e já tem que atender o outro. Não faz networking, não tem uma relação ali com outros dentistas ou até com outros empresários de outro ramo. O que você teria para falar para esses dentistas que têm essa mentalidade de querer ficar assim solitário, de não querer abrir essa... O dentista que quer crescer, tá? Porque às vezes tem aquele dentista também que não quer ter um crescimento E exponencial dá no tudo consultório. certo. Mas o dentista que quer crescer e que quer achar alternativas, quer achar meios, né, de crescer esse teu consultório, mas de repente se sente muito assim travado ali. Eu tô sempre no consultório sozinho, não tenho tempo, porque sempre a objeção não tenho tempo. Não tenho tempo. Então, assim, o que você poderia falar para eles? Não tem tempo e nunca vai ter, porque não prioriza o que é importante, né? Isso aí. Exato. Eu tenho uma história, pode ser? Pode. História é sempre bom, né? Eu gosto bastante de história, principalmente história que aconteceu contigo e transformou, porque ela traz contexto para as pessoas. 2016, eu estava em um resort no interior de São Paulo, em São Pedro, numa escola culinária do Sesc, no encontro... o Senac. Senac. Do Senac, né? No Grande Hotel, né? Isso. É muito bom lá, né? Muito Meu bom. Deus, a Nossa, comida é tem um maravilhosa. pudim lá que Jesus. Ai, o do creme céu. brulee. Ai, meu Deus, eu Meu não posso Deus. nem Eu lembrar. lembro. Ai, meu Deus, então a gente tem que ir. Tem que ir. E aí, eu não sei se você lembra, lá tem uma academia no meio do bosque toda de vidro. Sim. Uhum. E eu gosto de treinar.
E aí eu falei, cara, eu vou correr. Quando eu fui correr, lá dentro da academia, eu estava no encontro da Endeavor. Tava o Fabrício, que era o CEO do iFood. O iFood não era o iFoodão que é hoje, mas era grande já. E eu peguei e falei, cara, correr nada, eu vou ali treinar com o Fabrício. E nesse treinar, né, você vai, processo de venda, vai gerando aquele rapport. Você não pega mais peso que eu, mas eu queria entrar no assunto que eu queria falar com ele. Sim. Aí depois que a gente já tava ali entrosado, eu falei, pô, Fabrício, cara, eu não sei mais o que eu faço para inovar na minha empresa. Eu tô sentindo minha empresa engessada, cara, minha empresa dura. Eu tô na economia real e como você é de tecnologia, talvez você possa me dar alguma dica. Ele falou, você quer inovar mesmo? Eu falei assim, quero. Olha só que a profundidade disso. Falou assim, você frequenta feira de inovação? Eu falei assim, não. Os 3 lugares que mais inovam no mundo, Vale do Silício, Israel e China. Você já foi para algum desses 3 lugares? Eu falei, não. Você frequenta rodas de startup? Eu falei, não. Ele falou assim, você não quer inovar. Isso é só uma desculpa que você está colocando para sua cabeça. Quem quer inovar está no meio de pessoas que querem inovar. Então a dica que eu deixo para o dentista que quer crescer, esteja junto com pessoas que querem crescer dentro do seu nicho. As pessoas precisam viver em comunidade. O problema é a comunidade que você escolhe viver, que costuma ser ou uma comunidade que está dentro de uma zona de conforto. Por isso que assim, eu sempre gosto de falar, essa mesma reflexão que ele fez em inovação, dentista que quer vender mais, tem que estar dentro de uma comunidade que está estudando sobre venda, como vender mais. Com certeza. Não tem outro caminho. Não há. Se ele estiver dentro de uma comunidade X ou Y ou Z, tem a comunidade daqueles que só ficam reclamando. Não, eu vou te dizer, os dentistas, a maioria se encontram, sabe como é que tem umas coisas, né? Tá difícil. A odontologia tá difícil, os pacientes não estão valorizando as nossas consultas, o mercado tá competitivo, sei lá, o governo tá cada vez com mais impostos, agora esse governo tá uma droga, então assim, pra ti tá ruim, pra mim tá ruim, então tá, então que bom, tá ruim pra todo mundo, então é um se validando conforma, do outro, né? Se conforma que tá ruim, então se tá ruim pra ti, tá ruim pra mim, que bom, então tá ruim pra todo mundo. Tá validado a tese. Então, e na verdade, o que acontece? A pessoa pessimista, no fundo, é um grande preguiçoso, né? Tu não concorda comigo? Concordo, em gênero, número e grau. A pessoa pessimista é preguiçosa, porque se tá ruim pra todo mundo, então não tem por que ela fazer nada, porque igual já tá ruim mesmo, né? Por que ela vai fazer alguma coisa se tá ruim? Né? Não vai sair nunca dessa zona. Não sai. Teve uma vez que eu fui jantar com o Janguier, e a gente tava tomando um vinho, e aí eu peguei e falei assim, Janguier, essa meta pública sua que você fez na Forbes de montar 10 negócios de bilhão, falei, cara, pra quê? Ele pegou e respondeu assim pra mim, porque montar 2 eu achei fácil. Sobe sua meta ou não? Lógico. É claro que sobe. Lógico. Cara, Sobe a régua. Só de você estar junto com alguém que quer fazer, tem que estar junto. É ambiência. Então, na prática, qual que é a dica? Para você, dentista que quer vender mais, você tem que estar dentro de uma comunidade que está falando sobre esse tema. Pessoas que estão vendendo, que estão prosperando e que estão dando certo. Ponto. É isso. Agora, quem escolhe essa comunidade das pessoas que reclamam, e aí a gente precisa falar em números, porque os números eles falam muito sobre a verdade das coisas. Mais de 60% das pessoas do mundo têm um mindset fixo. Sim. São as 5 bi de pessoas no mundo, são aquelas pessoas que reclamam, que procrastinam, que entram em depressão, porque são não os pessimistas. São os pessimistas, Sim. são os preguiçosos, os que se vitimizam. Vitimistas, os mimizentos. Os mimizentos. Essa galera, velho, não gera resultado nem na odontologia e nem nem nada nenhum, que ele vai fazer na vida. São as pessoas que não prosperam. A gente fala de odontologia porque é o nosso universo, mas isso vale para qualquer profissão. Qualquer nicho. Qualquer nicho. E o mindset de crescimento, eu acho que também é muito treinável. Dá pra gente treinar muito esse no mindset. Porque às vezes a gente tem mindset fixo misturado com mindset de crescimento. Né? E dá pra treinar pra cada vez mais tiver um mindset de crescimento. Quer ver? Tem um ponto que é bacana, essa conversa que a gente tá tendo, que eu fico pensando. Dentro de uma conversa que a gente tá aqui agora, tem tanto insight que, por exemplo, se eu sou... Insight é o nome da nossa mentoria, olha ali, ó. Insight. Tu acredita?
Ó, se eu sou um dentista e vocês já estão falando mindset exponencial de crescimento é treinável, primeira coisa que se eu fosse você dentista faria. Tem um livro chamado Mindset. Cara, eu vou estudar sobre Mindset. Exatamente. Aonde que estão minhas travas? Tenta entender onde que está a sua trava. Sim. Quer ver outra parada? Tem um estudo que fala que não são as pessoas mais inteligentes que mais performam, são as que têm mais inteligência emocional. Vai estudar sobre inteligência emocional. Sim. Agora não pode ter preguiça de aprender. Uhum. Não pode ter preguiça. O aprendizado ele te leva a campos que você nem imagina. Sim, com certeza. É isso mesmo. Ai, que delícia de conversa. Maravilhoso. Muito Passou o bom. tempo, passou e a gente nem Passou, viu, né? passou muito rápido e a gente queria Mas já achar acabou? Já acabou ou não? Tem mais Eu acho que não tem mais perguntas. Eu acho que eu falei, tem muita coisa que eu quero falar em off também. Ai, mas a gente tem uma A gente surpresa. tem uma surpresa pra ti. É. Porque assim, tu ter dedicado o teu tempo pra estar aqui com a gente é uma coisa que assim, não tem nem como te agradecer. Muito querido. É um prazer imenso estar aqui contigo, né? E tu ter aceitado o nosso convite de coração, assim, sem palavras pra te agradecer. Mas Fiquei sabe muito assim, feliz. para mim também é um prazer muito grande. Tem uma coisa que a gente fala muito na Endeavor, que é a questão do give back, que é o devolva. Durante a trajetória, hoje eu postei um vídeo de manhã até... Vai ser muito difícil alguém me ver para baixo. Mas eu tive uma semana muito dura. Puta, sabe? Com muito problema. É muita gente pessimista. Sim. É muita gente te azarando. Energia é muita ruim, gente com energia ruim. Tem que se blindar. Eu falo Cara, pra Se ela, blindar, a gente fala tem que muito se sobre blindar. isso. E até quando você tá blindado. até Olha quando só. você tá blindado. Às vezes pega, eu falo pra ela, às vezes pega no nosso elo mais frágil. Então, às vezes vai pegar em alguém da família, alguma coisa. Então, assim, somos pessoas que estamos cada vez mais em Vulneráveis, evidência. né? Então, assim, vem todo tipo de energia. Então, a gente tem que se blindar mesmo, né? Quando a gente olha até pro segredo, né? Vocês falaram muito do Napoleão Hill. E uma das coisas que eu acabei esquecendo ali, 2007, 2008, quando eu estava começando mesmo, saiu aquele filme O Segredo. E, cara, eu lembro que eu assistia aquele filme quase todo dia. E quando eu entrava na rua, né, e aquela sensação de desespero, eu preciso vender, vai dar certo, vai ter um monte de cliente, eu vou virar, a rua vai estar lotada de cliente. Só que, se você não falar de coração, e se a energia não for verdadeira, não funciona. Não vai. Não adianta você falar por falar, você tem que falar e acreditar. Não, essa parada vai acontecer na minha vida. E, cara, quando você começa a entender o poder que a física quântica tem, né? Eu falo que é fé isso aí, viu? Porque você falar e você acreditar é fé. Mas você tocou num tópico ali que é interessante, que você fala assim, cara, às vezes pega em um parente. Por quê? Porque a gente aqui está cercado de energia. Sim. Então, depois que a gente sair desse podcast, eu vou sair cheio de energia positiva, vocês vão sair de energia positiva, porque a gente tá com energia positiva aqui. Só que quando você chega na sua casa, você abraça um filho. E se você tá com energia positiva, a energia pega nele. Se você tá negativo, a energia negativa também pega. Então, olha a influência que uma pessoa negativa pode ter na nossa vida. Ele pode refletir em toda a nossa família. Sim. Por isso que foi um ponto que a gente tava numa conversa antes ali. Ó, é que ela tá pensando. Tá bugando a cabeça que eu tô dela. pensando, eu li em algum lugar esses dias que uma pessoa baixo astral, negativa, né, e com depressão, ela em um raio de, parece que alguns quilômetros, não me lembro quantos, era 3 quilômetros, ela afeta as outras. Foi o Paulo Vieira que falou isso. Deixa eu te falar Eu não sei quantos quilômetros, eu fiquei chocada. Deixa eu te falar outro é verdade estudo. Isso, né? Te falar outro Eu estudo. não sei o número exato, mas foi o Paulo Vieira. Vamos supor que você tivesse uma irmã e eu fosse casado com a sua irmã, mas eu nem te conhecesse. O meu nível de energia, se for negativo, ele pega em você sem eu te conhecer. Sim. Só através de pensamento que eu tenho com a sua irmã e dela passa para você. É sobre isso que ele estava falando. É absurdo. Sim. Por isso que a gente precisa acordar o nosso dia. Já, né? Cara, e tem muito estudo técnico sobre isso, né? Cara, isso é... Se blindar e conviver com pessoas. Se blindar e conviver com pessoas. Legais, que agreguem na nossa vida. Programar a nossa mente para sucesso e para resultado. Cara, essa área que vocês estão... A área médica,
As pessoas precisam acreditar nisso, na questão da nossa parte consciente, nossa parte consciente. A grande realidade é que o que faz a nossa vida acontecer é o nosso subconsciente. Nosso subconsciente, ele é programável o tempo inteiro. E a gente programa ele para sucesso ou para insucesso. Quem não acredita fica pra trás. Quem não acredita fica para trás. Exatamente. E é isso. A gente tem um presente pra te dar, é só uma Eita. lembrancinha. Mas é de coração. É que a gente fez de coração. Eu sei o que é. Não. Uma dentadura. Não! Não tem nada a ver com dente. A cor não é a cor que a gente queria. É, mas eu Que falei, veio ele é tão errado. estiloso. Mas ele é que estiloso. veio estiloso. Vai combinar, acho que tu vai gostar. Quero ver. Aí, ó. É pra você sempre lembrar da gente. É. E tem um Tem a ver com significado. a história. Cacilda, tu colocou aqui embaixo mesmo. Coloquei, bem que era- embaixo. Que era pra esconder, né? Eu também escondi. Ficou bem Era escondido, pra, né? era pra ele não ver. Ai, meu Deus. A gente achou que ficou muito Gente, bonitinho. que fofinho. Ó, com Tá. amor. Pra você lembrar essa Obrigado. Que... Que legal. Eu não sei se tu já tem, né? Ah, obrigado. Mas é pra você lembrar da gente, na realidade, pra você lembrar do seu começo e que os pequenos passos lá Sempre os mais são importantes. os mais importantes e que a gente tem que sonhar grande, né? Obrigado, obrigado. Sonhar grande. A gente queria toda branca, aí veio laranja. Veio laranjinha. Aí eu falei assim, mas ele é estiloso, então É, ele é. vai gostar. Não é a cor É certa. lindinha, chama atenção. Pessoal, eu tenho tanta história com Kombi. É. Tanta história com Kombi. A gente Porque- viu tanta coisa, né? Você falando sobre as combis e tudo, e a gente falou, nossa, ele vai gostar da... Sabe o que acontece assim? A Kombi, ele é um carro que, para engenharia, ele tem muitos erros de projeto. Ele não é um carro feito para funcionar. Porque você pega, por exemplo, o acelerador dele é na frente, mas tem um varão que vai no motor até atrás, e o varão é interligado em 2 lugares diferentes. Então esse varão ele tem tudo para romper. A caixa de câmbio da Kombi, ela é muito próxima e qualquer tranquinho que você dá, ela estraga. A direção, as rodas tendem a flambar o tempo inteiro. E o que nós entendemos? A Kombi você tem que saber lidar com ela. Como tudo na Como tudo na Com a vida. esposa, com o Se marido. você não souber lidar com ela, ela não funciona. Isso aqui pra mim, eu amei. Tu gostou do Ai, presente? Amei, É que amei. é muito Amei. mais emocional. É. E assim, sabe por quê a gente pensou? Porque a gente viu um vídeo seu falando sobre a escassez e do seu senso de merecimento. E assim, isso é pra mostrar que aonde você chegou agora, da onde você veio, da onde você chegou agora, é pelo teu senso de merecimento, que você sabe que você merece estar no lugar que você tá. Obrigado, Então, meninos. isso que pra gente é um símbolo. Rafa e Sabrina, adorei. Adorei. Muito estilosa. Eu vou colocar na estante da minha casa. Ai, Lá pro teu legal. filho ver. Legal. Obrigada. Obrigado, Olha, obrigado. parabéns, viu? Muito bom, Muito bom, muito bom. Muito legal. Muito bom.